Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Angular. Então, nessa aula, pessoal, vou trazer uma dica para vocês, né, de como podemos, né, criar aqui um sistema, né, para validar qual que é a permissão de determinado usuário no nosso sistema. Então, o intuito dessa aula aqui, né, é criar uma guarda de rotas, né, que que a gente proteja as nossas rotas, né, e libere, né, as rotas para um determinado perfil de usuário, né? Então, para isso, né, eu tenho aqui a nossa aplicação e eu vou utilizar, né, para isso também o Mocum, né, onde eu vou ter dois tipos aqui de acessos, ó, o acesso que vai ter apenas o usuário e o outro acesso que vai ter tanto o admin como o user, né? Então, para a gente começar aqui, ó, o que que a gente vai fazer primeiro? Então, primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vou fazer um login, né? E nesse login apenas, o único critério é ter um e-mail válido, uma senha de até 6 dígitos, né? Pelo menos 6 dígitos. Então aqui esse é o portal assim que a gente faz login. Então a gente tem dois componentes, um home e um dashboard, né? Então aqui eu só coloquei um fundo diferente, né? Para simular como se fosse páginas diferentes aqui, né? E esse login, o que ele libera pra gente, né? Se a gente for vir aqui no nosso application e session aqui, ó, a gente vai ver que a gente faz um login, então ele traz para a gente o usuário e ele traz quais os acessos que esse usuário tem, né? Então tem um acesso admin aqui e o acesso user, né? Então só para simular aqui esse tipo de acesso, então aqui nessa home aqui a gente vai ter um usuário que pelo menos tem que ter somente o login, né? Que vai ser o usuário comum e aqui no dashboard um usuário de mim, né? Então, só para a gente fazer essa brincadeira aqui, né? Então, como é que a gente inicia aqui a preparação, né? Então, aqui eu tenho dois componentes diferentes, ó. Eu tenho um módulo com um componente de dashboard e um módulo com um componente home aqui, né? Além disso, eu já tenho aqui um sisteminha de autenticação, né? Que ele compartilha qual tipo de usuário, né, que a gente tem aqui, ó, os perfis de usuário vão estar aqui dentro, né, e aqui eu tenho um retorno também de um observable daquele tipo de usuário. Então esse observable eu estou utilizando aqui na minha toolbar, para mostrar ou ocultar, né, a toolbar ali, né, então quando o usuário faz login ele mostra, quando o usuário remove ali, sai do sistema, ele oculta também, né, então estou usando só para esse propósito, tá? Então, como que eu vou começar a criar aqui? Então, eu vou criar aqui, ó, uma guarda de rotas. Então, eu vou chamar ele de Auth Guards, né? Então, deixa eu dar um Enter aqui. É do tipo can activate. Então, acabei criando aqui as minhas guardas de rota. Então, aqui essa estrutura ele só retorna um true, né? Para falar que essa guarda aqui ele vai autorizar. Então, por default, a gente vai autorizar qualquer rota, né? Então, o que a gente pode começar aqui? A gente vai começar, então, eu vou começar adicionando aqui no meu router, né, ó, o can activate. Eu vou passar ali aquele auth guards, né? E aqui também, ó, para me falar qual tipo de acesso que essa rota aqui, ó, que é do tipo dashboard vai ter, eu vou usar o atributo data também da rota, né? E eu só vou passar um objeto aqui que vai ser acesso, né? Do tipo, o nome do atributo vai ser acesso. E aqui eu vou passar a informação que para acessar esse dashboard você precisa ser admin, né? Então aqui está configurado. Então agora eu vou configurar também a minha home, ó, da mesma forma, né? Então vou passar aqui um can activate. Vou falar que esse can activate também vai utilizar o auth guards, né? E para esse componente home aqui, né? Eu vou falar também que a gente vai ter o atributo data. E esse atributo data vai utilizar também a propriedade acesso, né? E a única diferença aqui é que esse acesso aqui vai ser user, né? Então aqui apenas precisa ter um usuário logado ali, né? Então se a gente olhar aqui bem, ó,
Nesse ponto aqui não teve alteração nenhuma, já que o nosso componente ali, né, ele está retornando sempre true, né, que é a nossa guarda aqui, ó. Então se eu colocar um false aqui agora, ó, e voltar para o nosso portal, vejo que agora ficou uma tela preta, né, e a gente não consegue mais ativar nenhuma rota. Então vou voltar aqui o true, né, para a gente iniciar, né. Então, maravilha. Então, aqui que eu vou começar a fazer aqui, ó. Eu vou fazer uma injeção aqui do meu auth service, tá? Então vou criar uma constante auth service, então ele vai receber a injeção aqui do meu autenticação service, tá? E agora eu vou criar uma outra constante, né? Que vai ser o meu user. Aí esse user vai receber o auth service, né? Ponto get roles. Então, nesse ponto aqui eu tenho as informações do usuário e dos perfis de acesso que ele contém, né? Que ele tem ali. E agora para mim pegar qual que é o tipo de acesso que esse usuário, que a rota depende, né? Então eu vou utilizar essa própria atributo rota, né? Que é do tipo activate route snapshot, né? Então eu vou passar aqui o route ponto data e vou falar que eu quero o atributo acesso aqui. Dessa forma aqui. Então só para a gente fazer um teste, ó, vou colocar um console.log aqui, né? Eu vou falar qual é o usuário que está logado. User. E aqui eu vou falar, né, no meu console.log aqui de baixo, qual é o acesso daquela rota. Então eu vou pôr aqui, ó, rota acesso. Eu vou chamar de acesso. Eu vou salvar aqui, né? Então se eu vier aqui para minha aplicação, ó, então eu vou inspecionar aqui. Então vou vir aqui no meu console.log, né? Deixa eu fazer aqui um login, ó. E-mail, arroba. Vou colocar só um e-mail válido aqui, né? No formato válido. Vou dar um entrar. Então aqui tá certo que, como eu tô filtrando aqui na primeira vez, ele não traz, né? Então tá aqui, ó. Então, qual rota que eu tenho, né? Então, primeiramente eu tenho o usuário Pedro Paulo e o acesso dele é user, do tipo user. Só que a rota, essa rota dashboard, ele necessita que eu tenha um usuário admin, né? Então, notem que ainda ele, como a gente está aqui, ó, retornando aqui um true, então qualquer usuário está sendo liberado. Então, como é que a gente faz agora, né? Vou retornar um false agora, né? Eu só vou retornar um true, né? Se o usuário, né, que eu acabei de buscar ali no meu serviço, né, tiver a rota inclusa, né? Então vou dar aqui um user.acesso.includes, né? A variável acesso. Então, se isso aqui for verdade, ele vai retornar para a gente, ó, um true, né? Ou eu posso simplesmente vir aqui e dar um return nesse aqui, só para, como eu não vou abreviar tanto, só isso aqui já é o bastante para a gente, ó. Então, notem que ele estava, né, na barra dashboard, né? Ele não tinha ativado, então notem que ele até desativou a rota, ó, e deixou o background padrão do sistema, né? Então se eu clicar aqui em home, ele tem que ativar a rota home, né? Então notem que ele ativou o home, ficou até azulzinho aqui. E agora se eu clicar em dashboard, ele não pode ativar a rota dashboard, não pode ficar vermelho. Note que ele não ativa mais a dashboard, ó, né? Então, se eu sair aqui, ó, e pegar um outro usuário que tenha, né, as permissões tanto de dashboard quanto de user, notem que agora as duas rotas devem ser ativadas, ó. Então, a home ativou e o dashboard não ativou porque eu ainda estou recebendo o mesmo usuário, ó. Então, deixa eu fazer login de novo.
Agora eu tenho um usuário que tem duas permissões, ó, tanto admin como user. Então, na hora que eu clicar em dashboard, ele tem que ativar também, ó. Então, notem que agora ele está ativando perfeitamente, né? Só que um outro requisito que a gente tem nesse exemplo aqui é só mostrar as rotas que estão ativas, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai vir no nosso toolbar, ó. Uma maneira simples de fazer, ó, pegar no toolbar. Como a gente já tem aqui, ó, a gente já tem aqui o observer de user, a gente pode colocar em cada uma delas, ó, tanto em dashboard como em home, né? Só que em vez de utilizar o user, em vez da gente utilizar aqui o user, a gente vai utilizar o acesso, né? E aqui a gente vai pedir também para ele, ó, informar que para ativar essa rota aqui, ó, para exibir essa rota home, a gente tem que ter incluso aqui, ó, o user, né? Ou seja, tem que ter um login ativo, né? Nessa de baixo aqui, ó, a gente vai verificar também se está incluso ali nos perfis de usuário também aqui o admin, né? Então vamos salvar aqui, ó. Nesse exemplo aqui, no caso, não deve mudar nada, né? Já que o nosso usuário tem os dois perfis, ó. Então tá funcionando perfeitamente, né? Então eu vou vir aqui, né? Vou ficar monitorando aqui o meu application e o meu usuário para ver qual usuário que é. Então quando eu clicar em sair aqui, nota que vai apagar, né? Ó. Apagou, né? Então aqui eu vou colocar novamente, né? E-mail válido, qualquer login, vou entrar. Note que agora eu tenho o Pedro Paulo, ó, que ele só tem o user. Então note que ele só ativou e só trouxe a rota home, né, do nosso sistema. Então, pessoal, essa é uma maneira que eu vejo simples, né, de utilizar tanto as guardas de rota ali, né, como também o atributo data das rotas, né, para a gente passar, né, quais são os tipos de permissão que aquele usuário pode, né, visualizar, né. E se a gente vier aqui, ó, e colocar o dashboard na mão, ó, veja que ele também não ativa, tá? Então a gente tem uma guarda ali, uma segurança para ativar o componente ali, um módulo de dashboard, dependendo também do usuário. Então, às vezes o usuário sabe qual que é a rota, mas ele não tem aquele perfil de acesso, né? Então, nesse caso, somente esconder aqui o menu específico não é suficiente, né? Então a gente tem que adicionar a guarda de rotas para ativar ou desativar o componente, né? Então, pessoal, essa é uma dica simples, né? Sobre Angular, como que a gente pode adicionar mais segurança, né, na nossa aplicação e também, né, trazer somente as funcionalidades, né, que aquele usuário tem acesso, né. Então, se você quer também conhecer um pouco mais sobre Angular, né, te convido também para conhecer o meu treinamento que eu tenho lá na Udemy. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, tá? Então, espero vocês lá. Até mais.